Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Agora vamos seguir com uma entrevista especial aqui no estúdio. Vamos falar de economia com o economista Vivaldo Lopes. Olá, seja bem-vindo ao programa A Notícia de Frente. Bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vivaldo, em 2021 a inflação surpreendeu a todos sucessivamente, eu diria. A cada mês nós sentimos os preços se elevando em todos os setores, em todos os segmentos, amargando aí a esperança da população em dias melhores e também trazendo grandes dificuldades para todos. E 2022 nós temos até o momento apenas projeções péssimas. A inflação comendo o juízo e o bolso de todo mundo e também das empresas. De que forma a gente de fato pode tentar ter pelo menos uma perspectiva positiva da economia ou não? De fato a gente vai esperar um novo estouro aí dos índices inflacionários. Olha, 2021 realmente a inflação surpreendeu. Surpreendeu o Brasil, surpreendeu o Ministério da Economia, a equipe econômica, e surpreendeu principalmente o Banco Central, que era o único órgão que não poderia ter sido surpreendido. E também surpreendeu o mundo, porque nós estamos convivendo de forma há muito tempo inédita de uma inflação global, uma inflação que está afetando todo o planeta, da China ao Japão, a Europa, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, está com uma inflação próxima de 6%, que não era vista há 30 anos nos Estados Unidos. Então, isso tem um efeito global, que é a quebra das cadeias de fornecimento de insumo, a queda de produção de bens industriais em razão da pandemia, e aí os produtos ficaram mais caros para ser produzidos e também mais caros para ser vendidos. Isso vem para o Brasil de duas formas. Uma forma com a taxa de câmbio, porque a inflação lá fora está em dólar. Quando o dólar aqui está alto, acaba afetando também. E também por erros internos da equipe econômica. A soma disso fez com que o Brasil chegasse agora, vamos finalizar o ano, com uma inflação acima de 10%, provavelmente 10,2% ou 10,25%. Há muito tempo o Brasil não vê isso. A última vez que a gente viu foi em 2011, 2012, com 10,67% de inflação. Fora disso, a última vez que a gente teve uma inflação tão alta foi em 2003, na entrada do presidente Lula, que o mercado estava um pouco assustado. Mas foi de forma muito forte a inflação aqui no Brasil. Para você ter ideia, a meta da inflação para este ano era 5,25%, era 3,25% com 1,5% de variação, para cima ou para baixo. Então, no limite máximo, poderia chegar a 5,25%. Chegou a 10,25%. Portanto, mais que o dobro, né? Ficou muito acima de todas as expectativas. Vivaldo, para leigos, para as pessoas como eu e imagino que boa parte dos telespectadores, a gente às vezes se confunde com a sopa de letrinhas e de números quando a discussão é inflação. O IPCA é um índice, o IGPM está dando 17%. O que cada um desses índices, de que maneira cada um desses índices afeta a vida das pessoas comuns aqui fora? O IGPM, por exemplo, é um índice muito usado em contratos de aluguel, financiamento de veículos, é isso? É isso. Na verdade, o Brasil é um campeão mundial em índices que medem a inflação. Os outros países não são muito acostumados com inflação tão alta, acabam não tendo tantos índices. No Brasil, os três mais utilizados, Kleber, são o IPCA, que é o que é adotado oficialmente pelo governo federal, o INPC, que é um outro índice muito usado em alguns segmentos, especialmente na área trabalhista, e o IGPM. Qual a diferença entre eles, basicamente? O IGPM é um índice que mede mais a inflação empresarial. É um índice que é composto, 60% dele é composto por preços ao produtor, portanto, é o preço que o produtor recebe para fornecer milho, para fornecer soja, para fornecer carnes, e isso é passado para a indústria passa também para o mercado, para o comércio. Outra parte, 30% dela, do IGPM, é formado pelo preço da construção civil, é o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, portanto, ela mede a variação de preço
especificamente na área da construção civil, e somente 10% que é preço ao consumidor. O IPCA é um índice que mede a inflação das pessoas, a inflação das famílias. Se a gente fosse falar bem didaticamente para a compreensão do nosso telespectador, o IGPM é um índice que mede mais a inflação das empresas, das indústrias, do comércio e da construção civil. O IPCA mede mais a das famílias. E o INPC mede das famílias de baixa renda. O IPCA mede a inflação no Brasil com famílias que têm renda de 1 a 40 salários mínimos. Portanto, ela pega um espectro muito amplo de tipo de famílias, de renda. É quem ganha de 1 a 40 salários mínimos. Então, a inflação não afeta da mesma forma uma pessoa que ganha um salário mínimo e uma pessoa que tem renda de 40 salários mínimos, que é quase 50 mil de renda. O INPC é um índice que mede a inflação das famílias que ganham dos trabalhadores que ganham até 6 salários mínimos. Então, o INPC reflete mais a inflação para as famílias de baixa renda. Por isso que ela é muito usada na Justiça do Trabalho, porque ela mede mais a inflação das famílias mais pobres no Brasil. Paulo, fique à vontade. Vivaldo, olhando para frente, já que 2021 não foi um ano animador para a nossa economia, o que nós podemos apontar, o que os economistas apontam como fatores que podem surpreender lá? Eu, particularmente, ando lendo muito sobre a questão da nossa safra, das commodities. Quando eu falo nossa, porque o estado de Mato Grosso é o ponto inicial disso tudo aí, porque é o estado produtor campeão de quase tudo. Se você concorda, além da questão da safra e das commodities, o preço das commodities, o que a gente pode apontar como fatores positivos para que esse ano não seja tão sombrio, esse 2022? Não é um ano muito animador não, Paulo. O ano de 2022, o cenário atual, olhando daqui para frente, a média dos analistas econômicos, dos bancos, das casas de análise econômicas, dos analistas individuais, indicam um ano de crescimento zero. 2022 é um ano em que a economia deve crescer, na melhor hipótese, 0,5% e com uma inflação próxima de 10%. Portanto, não é um ano animador para 2022. É o que os economistas usam até, Kleber, quase um palavrão para falar, a estagflação. O que é a estagflação? É quando a economia está estagnada, está parada, andando de lado, não cresce nada, o crescimento baixo, mas convive com uma inflação alta. Esse é o cenário que a gente vê para 2022. Alguns bancos, alguns analistas trabalham com a hipótese de que nós vamos terminar 2022 com a inflação entre 5,5% e 6,5%. Pessoalmente, no meu cenário, e que eu vejo que alguns bancos também, eu trabalho que o cenário, nós vamos estar com a inflação próxima de 10%, porque os mesmos fatores que pressionaram a inflação em 2021 continuarão pressionando a inflação no primeiro semestre de 2022. Quais são? Inflação internacional. Os preços lá fora continuarão, porque a economia mundial, de novo, vai ter um primeiro trimestre de paralisia por causa dessa variante nova da Covid aí, que é a Ômicron. Então, isso vai forçar os Estados Unidos, a Alemanha, a China a pararem, a fazer isolamento social de novo. Então, de novo, vai encarecer a produção. Aqui no Brasil, os fatores que pressionaram a inflação esse ano vão continuar no que vem. Quais foram? Gás, gasolina, diesel. A Petrobras já anunciou para os seus compradores de gás que ela vai aumentar em 51% o gás que é fornecido para as indústrias, para as distribuidoras. A Petrobras já anunciou agora em janeiro. Ela já vai começar o ano turbinando o preço do gás. A Petrobras também anunciou que não vai mudar a política de preço de reajuste da gasolina, que cresceu 58% em 21, e não vai alterar a política de preço do diesel e nem do gás, de cozinha. O Ministério das Minas e Energia e a Eletrobras já anunciaram que em 2022 a tarifa da energia elétrica vai subir 32%. Ora, então o que pressionou a inflação em 2021?
alimentos, que continuarão subindo em 2022, gás de cozinha, energia e combustíveis. E todos eles continuarão subindo no primeiro semestre de 2022. Evaldo, o senhor disse que a inflação, de fato, é algo pertinente em todo o mundo, não apenas um problema do Brasil. Mas o senhor disse algo, o erro da equipe econômica ou os erros da equipe econômica. Eu gostaria que o senhor pudesse, então, externar aqui quais são esses erros que o senhor visualiza. O principal foi a mistura de má política conduzida pelo presidente Bolsonaro e a fraqueza da equipe econômica. É muito tempo, e eu estudo economia desde 81, quando eu me formei em economia, aqui na UFMT, dei aulas de economia aqui, e estudo a economia de Mato Grosso e a economia do Brasil. Nesses 40 anos, eu ainda não tinha visto um ministro da economia tão fraquejado durante o primeiro e o segundo ano de mandato. Isso é comum no ministro de um presidente que está saindo no último ano, depois de 7 anos de mandato. Nós vemos um ministro muito fraco, diferente de como ele entrou. E ele, então, está submetendo aos erros da condução política que está afetando a política econômica. Vamos a alguns exemplos. Ao aceitar a quebra da Constituição brasileira para quebrar o teto de gastos, que é uma emenda à Constituição para ter uma limitação de gastos. O Ministério a equipe econômica aceitar dar um calote de 90 bilhões de reais, que virou depois 50, deixar de pagar uma dívida legitimamente constituída e judicialmente perfeita, que são os precatórios. Então isso afeta o mercado. Por quê? Porque o mercado fica inseguro, do jeito que está. Se no ano de 21 a política econômica está sendo afetada pela política, em 2022, que é um ano de reeleição, pode ser pior. E se vai ser pior, essa equipe econômica pode perder o controle de gastos. Por exemplo, em 2020 e 2021, por uma lei federal, o governo federal injetou dinheiro para os estados, parou de cobrar a dívida dos estados, o que deu um alívio muito grande para os estados. Aqui em Mato Grosso é um bom exemplo, o governador daqui soube usar isso, soube usar bem isso, e principalmente proibiu dar reajustes para os servidores públicos municipais, federais e estaduais. Em 2022 não tem mais essa trava. Então o mercado vê, há um risco muito grande de estourarem os gastos federais, estaduais e municipais. E o desequilíbrio da economia, de forma geral, das contas públicas, sabe como que ele aparece na economia? Aparece sob a forma de inflação alta. E aí fica ruim para todo mundo. De tudo isso, gente, o pior dos mundos, especialmente para a família trabalhadora, é a inflação. É o mais perverso dos erros que pode ter na política econômica, é deixar a inflação ficar alta, porque ela afeta todos, do banqueiro ao empresário, ao comércio, aos governos e às famílias, mas afeta muito mais perversamente, muito mais duramente as famílias que ganham até 2 salários mínimos. Evaldo, link que eu precisava para tocar no assunto do aumento do salário mínimo a partir de dia 1º, né, agora de janeiro, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro na live do dia 31. Um aumento de R$ 112, sai de 1.100 para 1.212, que deve dar aí... Deu a inflação. 5%. Hã? Deu a inflação, 10 e pouco. Deu 10%? Isso consegue fazer frente a esse cenário que você está desenhando? E mais, vou embutir uma segunda pergunta dentro dessa. A grande expectativa dos aliados do presidente e da equipe econômica era que a economia reagisse esse ano para que ele pudesse recuperar popularidade. Pelo cenário que o senhor desenhou, isso está distante de acontecer, a reação da economia. Eu vou responder a sua e voltar um pouco na pergunta do Paulo. Kleber, o reajuste do salário mínimo, ele pelo menos tem uma vantagem, mínima, mas é vantagem, sabe, Kleber? O que é? Repôs a inflação. A inflação em 2021 foi 10, deve fechar em 10,20 por aí, e o reajuste do salário mínimo também foi isso, um pouco acima de 10, 10,6, me parece. 10,2 por aí. Isso significa que pelo menos está mantido o poder de compra do salário mínimo para 2022. É o mínimo possível. Não tem um ganho real,
como estabelecia a legislação anterior, mas pelo menos repôs a inflação. Nesse caso, o governo não errou tanto, não. Ele recuperou o poder de compra do salário mínimo que tinha em janeiro de 21, passa a ter o mesmo valor de compra em janeiro de 22. Paulo, sobre a super safra que pode ter aí, realmente o Brasil deve colher de novo uma grande safra, o Brasil todo e o Mato Grosso também. Só que na formação do PIB nacional, o agronegócio contribui com 6% apenas, 6%. Portanto, para a economia brasileira ter uma revigoração forte, o setor que deve reagir é o setor de serviço. É o setor de serviço. E quando eu falo de serviço, envolve comércio atacado, comércio varejista, comércio de carro, envolve bancos, seguradoras, enfim. Esse é o setor que mais contribui com o PIB brasileiro. 65% do PIB vem aí, vem das viagens, vem do turismo, vem dos eventos, vem dos grandes eventos. E para isso, Kleber, as pessoas têm que estar se mobilizando. Então tem que estar tudo aberto, tudo funcionando plenamente. Se você ler os jornais hoje, só nos últimos 30 dias foram cancelados 4.000 voos. 4.000 voos no mundo inteiro. Significa que as pessoas não estão podendo viajar. Os eventos não estão podendo acontecer. E se o setor do serviço não reagir no primeiro trimestre, mesmo que a gente tenha uma super safra e o setor do agro dobre a sua participação no PIB, ele vai sair de 6% para 10%, para 11%, para 12%, mas o que move mesmo a economia é o setor de serviço, que nesse momento está prejudicado pela falta de mobilidade por conta do surgimento dessa variante Ômicron, porque todos nós analisávamos que a gente ia terminar 2021 com a Covid praticamente domesticada, com o avanço da vacinação, com a retomada dos eventos, da movimentação das pessoas. Mas esse surgimento inédito dessa Ômicron está fazendo com que, de novo, a gente tenha que ter isolamento social no mundo inteiro, inclusive no Brasil, provavelmente no primeiro trimestre. Bom, bem rapidinho aqui, Vivaldo, expirou-se no último dia 31, na sexta-feira passada, aquela lei federal que proibia os entes, né, os estados, os municípios, de realizarem concursos públicos, né? Agora, subentende-se que a partir de 2022 está liberado. Isso, para quem está lutando contra os gastos públicos e, consequentemente, contra a inflação, isso é um fantasma que está rondando aí, ou não? Qual que é a sua avaliação bem breve sobre isso? É um fantasma, aliás, é uma das preocupações de todos os analistas e da equipe econômica, é como que os prefeitos e os governadores, e principalmente o governo federal, vai se comportar, Paulo, com essa possibilidade de dar reajuste. Hoje é possível dizer que os estados, de forma geral, as prefeituras, de forma geraram um caixa superavitário que permite dar reajuste para os servidores, sabe, Cléber? Permite. O que não pode é exagerar. Por exemplo, eu estou vendo que o governador aqui está dizendo que consegue reajustar em 7% todos os servidores estaduais. Se ele reajustar em 7%, está dentro da capacidade, porque o governo vai virar o ano com um superávit acima de 5 bilhões de reais. E no acumulado, o governo, em 2020 e 2021, o governo estadual acumulou mais de 10 bilhões de superávit. Então, permite dar reajuste. Agora, nem pode ser que tenha governador que queira dar 35% ou 20 e pouco por cento. Aí pode descambar. E na presidência, no governo federal, a gente viu o desastre que foi o presidente Bolsonaro dizer que só ia reajustar os policiais federais e todo o restante passou a também reagir. Aí tem que ver a dosagem. Se for dar um reajuste suportável, tudo bem, não pode errar na mão. Mas eu diria que hoje, tanto a federação quanto os estados e municípios, Paulo, tem sim uma geração de caixa que permite dar reajuste para os servidores sem quebrar as finanças estaduais e municipais. Não pode errar na mão e dar um reajuste muito grande. Populista, eleitoreiro, né? Vivaldo, uma última pergunta aqui, eu vou te pedir brevidade também. Na sua avaliação, diante de todo esse cenário, essa redução da carga tributária de Mato Grosso, decretada aí, na verdade aprovada por iniciativa do governo, vai surtir efeito, por exemplo, nos combustíveis?
Eu não aposto nisso não. Eu acho que a atitude do governador é elogiável, é sensata porque ele acumulou superávit, administrou bem, cortou despesas, teve aumento de receita expressiva, só o ICMS teve aumento de mais de 41% acima da inflação, uma coisa nunca vista na história do Mato Grosso. Eu vejo nisso um simbolismo, uma atitude que ter uma sinalização muito mais simbólica do que prática. Nos combustíveis, gás e combustível, por exemplo, eu acho que não vai ter efeito nenhum, porque vai reduzir de 25 para 17 e outro para 23, mas em janeiro e fevereiro a Petrobras vai reajustar e vai desaparecer o impacto. Onde eu vejo que vai dar algum efeito um pouco mais sentido imediato é na energia elétrica. Então, nela eu vejo que pode também aparecer no primeiro trimestre, porque logo em seguida também vai ter reajuste nacional das tarifas de energia elétrica e vai desaparecer o pequeno ganho que estamos tendo com a redução da carga do ICMS aqui em Mato Grosso. Evaldo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Notícia de Frente, falando sobre economia. E a gente deseja aqui que a situação melhore de um jeito ou de outro, viu? Para a gente começar um ano, pelo menos com mais otimismo, mesmo que agora os indicadores revelem o contrário. Obrigado. Muito obrigado. Um segundo só para fazer uma ressalva. O Mato Grosso deve crescer diferente do que a economia brasileira. Enquanto a economia brasileira vai crescer 0,05%, Mato Grosso deve crescer acima de 5% em 2022. Fora da curva. Fora da curva, que assim seja mesmo, viu, Paulo? Obrigada, viu, Vivaldo, pela sua participação. Bem, gente, falamos aqui sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro. Até um telespectador aqui perguntou: cadê o presidente? Terminou as férias e foi para o hospital? Pois bem, eu tenho informações agora atualizadas do portal R7. Vamos lá então, o presidente Jair Bolsonaro foi levado na madrugada desta segunda-feira ao Hospital Vila Nova Star em São Paulo, após passar mal e deixar às pressas o Forte Marechal Luz em São Francisco do Sul, Santa Catarina. O presidente estava hospedado no Forte desde o dia 27 de dezembro, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e da filha Laura, de 11 anos, para as festas de fim de ano. Ele deixou o litoral catarinense por volta da meia-noite de domingo, em um helicóptero da Força Aérea, e desembarcou em São Paulo às 1h30 desta segunda-feira. Segundo fontes do Planalto, o presidente de 66 anos foi submetido a exames ainda durante a madrugada e aguarda os resultados. Apesar da suspeita de nova obstrução intestinal, ele passou as primeiras horas da manhã sem intercorrências graves. A Record TV, o médico Antônio Luiz Macedo, que operou o presidente após o atentado com faca sofrido por Bolsonaro em 2018 em Juiz de Fora, disse que deve ir a São Paulo ainda nesta segunda-feira para examinar o presidente. Mas olha só, tem uma última informação aqui, que o presidente teve contato com o deputado catarinense Coronel Armando, um dia antes do parlamentar ser diagnosticado com Covid-19. O deputado afirmou ter comunicado o resultado a Bolsonaro e ao chefe de gabinete do presidente. Bolsonaro se encontrou com o deputado em São Francisco do Sul, ocasião em que eles tiraram fotos lado a lado sem o uso de máscara. Bom, até o momento nós não temos a informação e tomara que não seja Covid. Sabemos já desse problema intestinal do presidente e desejamos aqui uma boa recuperação. E agora eu vou chamar o intervalo e ficamos com imagens do trânsito daqui da capital. Fomos diretamente para a Avenida Historiador Rubens de Mendonça e continua essa chuvinha, chuva abençoada, que não seja torrencial, e você mais uma vez, mais atenção aí ao volante.